Nos últimos anos, algumas das empresas que mais cresceram aprenderam a transformar seus fundadores em canais de mídias. O G4 Educação é um dos maiores exemplos disso. Uma marca impulsionada pelas histórias, opiniões e personalidades de quem estava à frente do negócio. Mas existe um desafio nessa estratégia. Como aproveitar a força das pessoas sem fazer a marca depender completamente delas. E o que muda quando você sai de uma empresa naturalmente founder-led e chega a um negócio que precisa encontrar novas figuras, vozes e personas para se aproximar do público. É exatamente esse equilíbrio entre pessoas, marcas e crescimento que a gente vai conversar hoje com a executiva que passou por Loft, Jim Pass, foi CMO da G4 Educações no seu auge e agora lidera o go-to-market da Conta Azul. Pri, seja muito bem-vinda ao Slogan, é um prazer te receber. Obrigada, super feliz pelo convite de estar aqui com vocês. Combinado, vamos nessa então. Bora lá. Nesse primeiro bloco, a gente sempre começa voltando no tempo, entendendo como é que foi para você entrar no mercado de trabalho, escolher o que você ia fazer de faculdade, bem esse comecinho assim. Tá bom. Eu venho, na verdade, de uma cidade muito pequenininha no interior de Minas, mas eu sempre quis sair de lá e viver, né, o que o mundo tinha a oferecer. Sempre foi muito ambiciosa. Sempre fui ambiciosa. Isso vinha de mim desde criança, né? E quando eu fui escolher que tipo de faculdade, eu olhei muito para quais são as minhas fortalezas em termos de disciplinas. Então, eu sempre me dei muito bem com exatas. E quando eu fui escolher que tipo de faculdade fazer, eu queria saber, onde o mundo está hoje, para onde o mundo está indo. E naquele momento se falava muito sobre engenharia. Então, eu queria ser bem-sucedida, ganhar dinheiro. Então, eu uni minhas fortalezas e falei, ok, então vou para engenharia. Então, meu processo de decisão, ele foi bem direcionado. Então, eu fiz engenharia mecatrônica, automação, né, controle, coisas desse tipo. O que foi uma super escola sobre, né, como criar processos, né, como resolver problemas. Eu falo que quem tem, né, esse dom para exatas e quem curte é uma excelente saída aí para você conseguir desenvolver mais essas habilidades, que depois eu fui descobrir como elas eram super importantes no mercado de trabalho, inclusive. E comecei a carreira na indústria, né? Então, engenharia, indústria, né, onde a gente entendia que era o caminho a se seguir. Comecei na Petrobras, então, né, um mercado ali mais tradicional, e entendi que aquilo não era para mim, porque não tinha dinamismo, né, não tinha inovação. Ali, pelo menos o que eu vivi de experiência, era muito sobre sustentar o que já existia. Tipo, qual skills você acha que você tinha que ter ali? Eu acho que ali, na verdade, eu vou ser sempre sendo sincera com você, ali é um cenário onde você tem pessoas mais conformistas. Isso é o que temos, e é assim que tudo funciona, como opera, e é assim como trabalharemos executadoras, sempre. É isso? Básico. Que é o básico bem feito. E entendi, então, que aquele não era onde eu queria estar. Eu queria fazer coisas diferentes, eu queria quebrar coisas, eu queria testar coisas. E então eu vim para São Paulo, e já tinha um grupo de amigos que trabalhava aqui que falava, poxa, eu acho que o mercado de tecnologia é a sua cara, é sobre isso, né? A gente tem empresas começando, startups, né, que você tem que tirar coisas do papel, você tem que viver com ambiguidade, né, que tem que ter muito dinamismo. Então eu caí numa empresa lá atrás, que era o Moip na época, que depois foi comprado pela Wirecard, depois pelo PagSeguro, mas era basicamente uma empresa de meio de pagamentos, né, e ali já era, né, atendendo o B2B, os PMEs, pequenos e médios empreendedores. Eles precisavam de uma pessoa que tinha um perfil mais técnico dentro do time de marketing, dentro do time de growth, na verdade, mas que não quisesse, né, que tivesse skills de programação, de manuseamento de banco de dados, mas que não quisesse estar num time de engenharia. Então eu entrei lá, meio que de paraquedas, falei, bora ver o que é. Me apaixonei e não saí desde então. Eu tive a sorte de já estar num time onde tinha uma liderança que lá há 12 anos atrás já olhava para o marketing de um ponto de vista com essa veia mais growth, menos comunicação e marca, e as referências, né, desse líder que eu tive já eram de fora, Estados Unidos, Reforge,
que já estavam muito à frente da gente, né? Eles sempre estão alguns passos à frente. Então, desde então, ali foi uma super escola. Porque eu me apaixonei por marketing justamente porque eu conseguia unir tecnologia, dados. Aí depois eu fui entendendo o outro lado humano de marketing, que é você entender comportamento, né? Você entender um pouco sobre psicologia, né? Como tudo isso influencia no consumidor e tudo mais. E tô aqui então e nunca mais saí, sou apaixonada. Muito interessante. Então você passou para MOP, Pelo Moip, depois Loft, Gympass e tudo olhando para esse lado de dados, growth. Se você pega seu dia a dia, assim, como é que era? O que você estava olhando? Tá. No meu dia a dia, como eu vim, digamos, dessa área, né, de marketing voltado mais à performance, que você precisa mensurar, você precisa, né, ter controle, previsibilidade do que está acontecendo. O meu dia a dia até hoje, ele permanece o mesmo, mas eu fui implementando outras disciplinas de marketing, trazendo um pouco dos melhores mundos e fazendo eles se cruzarem entre marca e performance. Né? Mas o dia a dia qual é o resultado do mês, qual é o resultado da semana, né? O quão distante, o quão próximo a gente está, quais são os acionáveis, quais são as alavancas, quais são as oportunidades, né? O que a gente vai inovar, o que a gente precisa só otimizar. Então eu estou sempre analisando o que eu preciso estruturar e fundar para a gente lá na frente, no futuro, a gente conseguir entregar mais resultado, que eu tenho bastante essa veia de longo prazo e está sempre olhando para o futuro também. Né? Mas também olhando muito para o hoje, para o curto prazo, como a gente entrega o resultado de hoje, da semana, do mês, e como que a gente vai entregar o resultado do TRI e do ano, né? E quais são essas alavancas de curto prazo que a gente tem que estar sempre buscando para a gente, né, correr atrás de todo esse resultado. E balanceando tudo isso no dia a dia, esse é o desafio, né? Como que eu equilibro curto e longo prazo. E várias pessoas que eu converso de marketing, a maioria delas que, né, tem dificuldades e desafios e às vezes não consegue alcançar os resultados desejados, é porque sempre esquece o longo prazo. E esse longo prazo, ele chega, a conta do longo prazo não construído, ele chega muito rápido, né? Então, eu falo que o meu sucesso até aqui veio muito sobre como descobrir, ainda estou descobrindo, é sempre desafiador. E existem tipos de empresas onde o desafio entre esse equilíbrio é maior ou menor, mas todos eles existem. E eu, né, trago muito isso como um dos pilares do meu sucesso até aqui, foi encontrar maneiras de fazer os dois ao mesmo tempo. Perfeito. Você tem um exemplo para dar, sempre em uma situação que você falou, putz, a bolha está queimando aqui, a gente está com um problema, mas se eu só resolver ele no curto prazo, no longo prazo essa bolha vai continuar estourando. E como foi seu mecanismo aí para solucionar? Essa, por exemplo, é um exemplo de Conta Azul. Vamos lá. Quando eu entrei em Conta Azul, a gente tinha bastante mato alto para cortar, do ponto de vista de controle de indicadores, sabe? Gestão de indicadores, gestão de processos. A gente era bastante deficitado nesse ponto. Eu não tinha controle exatamente, por exemplo, de quais canais de marketing estão trazendo mais resultado, né? Quais são as alavancas que eu tenho, né? Como que eu controlo todo o funil, como que eu controlo conversão de cada etapa do funil. Então eu falei, gente, isso aqui a gente tem que resolver para ontem, bora parar, porque eu preciso entender como que eu estou operando hoje, né? Aqui no curto prazo, né? Talvez eu não vou ter 100% de assertividade nos números, mas o que eu consigo resolver hoje para eu conseguir operar menos no escuro. Enquanto isso, a gente precisa, em algum momento, ter um nível de robustez muito grande em relação a dados para eu conseguir ter visões mais robustas, por exemplo, de atribuição. Sim. Então, como que eu saio de uma visão, né, não tão assertiva de last click, passo a ter uma visão first click, né, como que eu consigo entender ali um pouquinho mais qual que é o peso de cada canal, de cada atividade de marketing. Não é simples de resolver, é um dos maiores mitos dentro de marketing, mas você precisa minimamente conseguir dar esse próximo passo. Então, enquanto isso, a gente tem um time de tecnologia aqui, trabalhando nessa infraestrutura, né, olhando para a nossa stack de marketing, como que elas vão se integrar, como que os dados vão fluir, quais são os pipelines de dados que a gente tem que implementar, né, toda essa jornada que vai levar vários meses ou até mais de um ano,
para lá na frente eu conseguir tomar decisões melhores e também conseguir olhar para o passado e entender com muito mais clareza o que eu fiz, o que dá resultado e o que não dá resultado. Então essas são coisas que a gente precisa coexistir. Eu também não posso esperar ter um mundo perfeito para eu conseguir agir hoje, né? E às vezes no hoje às vezes a gente começa mensurando em planilha mesmo, junta a planilha aqui, faz na mão, baixa, né, um arquivo de dados, CSV, junta, faz o que a gente precisar para a gente fazer, enquanto a gente vai, né, estruturando aqui do lado. Então esse é um exemplo básico assim de, né, não precisa estar perfeito, mas pelo menos me dá um norte, mas em algum momento eu preciso ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo. Perfeito. Na sua fala, você mistura muito marketing com tecnologia, né? Como é que você enxerga que essas duas, como se fossem unidades aí que a gente tem dentro de uma empresa, estão caminhando cada vez mais juntos, se é que estão caminhando, e qual o impacto de fato que ela tem no dia a dia do marketing para você? Olha, tudo vai depender muito do modelo de negócio em que o time de marketing está inserido, tá? O quão tecnologia é importante vai depender um pouco disso. Então, por exemplo, Conta Azul, nós vendemos software, tá? Então, o nosso público-alvo, ele é o B2B, mas ele é o pequeno e médio empreendedor. Então, eu falo que ele é um B2C mascarado, porque eu estou trabalhando diretamente com o dono de negócio e eu tenho o desafio de escala. Então, o nosso mercado endereçável hoje é aproximadamente 9 milhões de empresas. Se eu quero comer uma grande fatia desse mercado, eu vou estar trabalhando com centenas, milhares, né, de clientes, de possíveis clientes. Então, tecnologia para mim se torna muito importante porque eu tenho que ter uma jornada cada vez mais escalável. A minha operação, né, ela não pode crescer conforme eu quero crescer, né, todo esse nível de escala. Pri, o que isso quer dizer? Por exemplo, a gente ainda é uma empresa mais voltada à venda, sales-led. A gente tem vendedores na nossa jornada, só que o nosso ticket é baixo. Se eu quero chegar a 1 milhão de clientes, quantos clientes eu não tenho que vender no mês em um certo período de tempo? Pô, se eu for ter uma operação 100% derivada a vendedores, eu vou ter um time gigantesco. Como é que a gente gerencia tudo isso? Então, esses são os tipos de discussões que a gente tem no dia a dia. E o trabalho de marketing, ele precisa desse pilar de tecnologia, porque a minha operação precisa de escala. E para ela ter escala, eu preciso ter o quê? Jornadas cada vez mais digitais e jornadas em que o usuário se autosserve. Ele compra sozinho, né? Ele entra em contato com o suporte sozinho. O suporte tem que tentar resolver o máximo possível agora com agentes antes da gente transbordar para um humano, que são coisas básicas, a gente deveria resolver no nível 1. Então, no nosso modelo de negócio e no contexto de marketing, sem tecnologia a gente não sobrevive. É um dos principais times hoje dentro de marketing, é o mais demandado. Fica dentro de marketing. Fica dentro de marketing, é o time de Martech. É o mais demandado, é para tudo, para tudo. Então, desde quando a gente tá pensando na experiência, por exemplo, digital de topo de funil, então tem o website, blog, como que eu traqueio o comportamento, o tráfego, como é que eu vou criando os meus fluxos de aquisição. Então, se é formulário, se é um fluxo de agendar uma demonstração, se é um fluxo que ele vai fazer uma compra 100% sozinho, né? Se ele chega no meu teste grátis, por exemplo, porque, né, um dos principais modelos aqui que a gente tem é para ele testar grátis o nosso produto primeiro. Como que esse usuário vai navegar? Como eu vou gatilhar ele na jornada, né? Isso 100% sem um ser humano por trás. Tudo isso depende fortemente de tecnologia. Preciso ter sistemas que estão bem integrados, que se conectam em tempo real, que eu consigo gatilhar, que eu consigo fazer tudo isso e não tem como a gente sobreviver sem. Então eu falo, gente, todo mundo que está nesse mesmo modelo de negócio que eu tô e ainda não se mexeu para ter um time de tecnologia, não vai conseguir ter muito sucesso, sabe? Sim. Vai patinar bastante. Perfeito. Então, super importante, não tem como super fugir. Importante. E aí vai depender, né, conforme o modelo da pessoa tá navegando. Se você tá, por exemplo, num modelo B2B mais enterprise, a dependência de tecnologia ela é menor. Menor, porque você precisa ter um contato mais personalizado, uma experiência seu ciclo mais de vendas é maior, né? Você trabalha muito mais relacionamento, né? ABM, né? Eventos. Então, a sua dependência de tecnologia ela é muito menor. E como é que você enxerga a tecnologia nesse modelo? De enterprise. Ela se encaixa em algum lugar? Encaixa. Então, vou te dar um exemplo.
No Gympass, a gente tinha as duas verticais ali, uma de escala e uma mais relacional. Tá. Então, o Gympass, ele é B2B2C. Tá. Então, primeiro a gente vende para empresas, que ela começou com foco em enterprise, depois tinha o desafio de transformar o colaborador num assinante, tá? Que era o B2C. Gympass, depois a gente entrou também no mercado de PMS, tá? Mas enterprise, aonde que eu também suportava o time de marketing com tecnologia lá dentro. Então, você ainda tem que ter CRM, você também precisa, né, de dados, de informações. O que acontece geralmente no mercado B2B Enterprise? Poucas empresas têm visibilidade de, tá, eu preciso construir eventos, eu preciso fazer jantares, eu vou fazer mais IBM, tá. Mas em quantos eventos um usuário precisa ir até ele converter, por exemplo? Poucas empresas têm essa informação, tá? Você não vai controlando, não vai mensurando, não vai entendendo, tá? Também não vai conectando quantas vezes aquele usuário também vai aparecer nas suas jornadas digitais, porque todo mundo tem. Agora tem um pouco de social media, né? Então, enfim, você vai trazendo um pouco dessa veia do marketing moderno para o B2B Enterprise, e tecnologia também vai fazer parte de tudo isso, para você conseguir ter um pouco mais de visibilidade, né? Também do peso, por exemplo. A tecnologia, ela serve como uma ferramenta de mensuração, você diria. Isso, esse é um Né? dos exemplos, tá? Que você está dando agora. Esse é um dos exemplos. Perfeito. E contextualizando, né, para todo mundo que está nos escutando, a gente já foi conversando aqui. Você teve toda essa trajetória, passou pela G4, né, foi CMO da G4 antes de chegar na Conta Azul em 2024. Isso. O que você aprendeu na G4 que você trouxe para a Conta Azul? Como é que esses dois universos eles se conectavam e se diferenciam de certa forma? Tá bom. O G4, ali, né, principalmente quando eu estava, a gente vendia mais produtos que a gente coloca na categoria de serviços e não de tecnologia. Depois a gente foi expandindo um pouco, né, criando infoprodutos, criando uma plataforma educacional para os funcionários dos empreendedores, tá? Mas o que pagava conta, basicamente, são esses produtos de high ticket. Que era, tipo, os encontros, os cursos presenciais. Isso, as imersões, né, presenciais, que até hoje é o core de lá. Então, a primeira diferença a gente vende serviços. Quando a gente está vendendo serviços, você depende muito das pessoas por trás dessa prestação de serviços, tá? Então, os produtos principais lá, por exemplo, eles eram bastante atrelados aos nossos mentores. Então, a gente praticamente vendia os mentores. Entendi. Era uma empresa muito pautada em cima de pessoas, como se fossem creators que resolveram construir um negócio. Exato. Então, a gente vendia muito o background do mentor em específico. Então, olha, se você comprar essa imersão, você vai, né, ter esse mentor X, Y e Z. Então, um dos desafios era, como é que a gente escalona o nosso negócio, porque serviços você não escala, né, ele é escalonável, tá? Mas como é que a gente traz um pouco mais, né, de escala para serviços, porque toda vez, né, que a gente tem uma imersão de muito sucesso em cima de mentores e de alguns rostos, você atinge um teto. Você depende de agenda, acabou a agenda, não consigo mais entregar, acabou o produto. Então, a gente estava justamente nesse desafio de como é que a gente, né, através do que a gente está construindo em termos de marca, de comunidade, a gente traz o G4 mais à tona e a gente tira esse protagonismo tão forte que tinha por trás de específicos rostos, tá? Então esse era um pouco do desafio. E esse também era um pouco do desafio quando a gente fala em social media. Então o G4 ele nasceu de 3 grandes marcas, que é o Thales, o Alfredo e o Nardon, que são marcas pessoais, né? Creators, né? E até hoje ainda existe uma dependência deles. Mas o desafio também como é que G4 é maior do que essas 3 marcas dos fundadores, né? E aí vem todo um trabalho coordenado, estratégico, né? Para que, além de a gente não depender do rosto deles para vender, a gente também não depender de certos mentores e deles para vender produto. Né? E aí a marca se torna muito maior. Sim. E aí o usuário ele confia na nossa curadoria como um todo. Então você passa, né, a construir tudo em torno mais do G4 e menos de pessoas em si. Então foi um desafio interessante. Muito interessante. Acho que hoje em dia muita gente fala do modelo de tirar um produto do papel chamado
ACP, né? O Cone da Reserva fala muito isso, que primeiro você constrói uma audiência, aí você constrói uma comunidade em cima dessa audiência, né? Então uma parcela dela realmente é aqueles tipo lovers da marca, e aí em cima dessa comunidade você constrói um produto. Isso. Acho que o desafio que muitas empresas acabam passando por cheguei no produto. E aí como é que eu escalo para conseguir conversar com esse produto além da minha, né, comunidade, e mais, como é que eu expando a minha comunidade, e mais do que isso, né? Tipo, se foi algo que partiu de uma audiência, o que você teve para conseguir conquistar essa audiência? E como é que você descentraliza só de uma única ali, né, gatilho que está Sim. spreading out toda essa comunicação? Sim. Como é que você enxerga isso? Assim, você comentou um pouco sobre tirar um pouco o peso, meio que expandir o que incentiva essa audiência, né? O que as pessoas estão olhando. O que mais você enxerga que as marcas podem fazer para conseguir escalar nesse modelo, um produto ou um serviço? Olha, tem algo que não dá para fugir mais, porque independente se você está no mercado B2B, B2C, se é enterprise, se é PMS, pessoas se conectam com pessoas. Então as marcas, né, elas têm esse desafio de como é que a gente, né, elas precisam topar o desafio e se colocar à frente de construir marcas pessoais, trazer um pouco o rosto de pessoas à tona, seja do founder ou por qualquer outro meio, e tentar também construir comunidade, porque isso é o que vai, hoje em dia, né, sustentar aí também no longo prazo. Para marcas institucionais, tem várias que ainda não acordaram, porque ainda não entenderam, talvez, né, que esse é o próximo passo, mas várias que eu converso é porque, ainda não descobriram a forma de fazer isso de um ponto de vista institucional, né? Então, porque o G4 ele começou com os fundadores para depois um pouco do que você falou, audiência, comunidade, né, e tal, e como que você faz o caminho inverso? Como é que você tem uma marca consolidada, por exemplo, uma marca forte, mas você quer dar esse próximo passo para... Que é um pouco do caminho que você foi, né, quando você foi para a Conta Azul, fazer esse caminho inverso. Como é que faz? Eu estou exatamente nesse desafio tentando descobrir como é que faz. E aí, o que a gente vem descobrindo? Você precisa, né, se conectar e trazer, né, algumas outras marcas, por exemplo, que são marcas mais creators ou marcas pessoais muito para perto, né? E você se associa a essas pessoas em nome da marca. Então, a gente, por exemplo, a gente também criou o nosso podcast, a gente tem um host que ele é admirado no mercado, né, B2B, ali do PME, por exemplo. Então, ele já virou, digamos, um asset de marca, as pessoas já se identificam com o host, né? Ele é o host Conta Azul daquele podcast. Então, a gente começa a trazer um pouco disso. Eu trago os executivos à tona também. A gente também está testando, né, alguns influenciadores que estão virando embaixadores da nossa marca, que são influenciadores já de um nicho em específico em que eu quero me aproximar. Então tem várias maneiras. Tem maneiras de você trazer pessoas que fazem sentido e elas participarem do seu conteúdo, você se associar às pessoas que já fazem conteúdo, que já são creators, já têm uma audiência, né, e você endossa ali com a marca. Então tem muitas maneiras, não é simples de fazer, mas uma coisa é fato. Institucional por institucional, it's over. It's over. Você tem que pensar no brand asset, né? Muitas vezes quando a gente vai montar aquele brand book, bota o asset de marca, tipo, pra gente no The News é a canequinha, é o amarelo. Exato. Nesse caso eu tenho que pensar na pessoa que eu vou estampar a cara ali, né? A pessoa. Seja ela... Não precisa ser uma pessoa, pode ser um combo de pessoas, né? E não precisa ser pessoas só da sua empresa, você pode se associar às outras pessoas. Então é isso que a gente tem que ir descobrindo, né? O que o nosso público se identifica. Perfeito. E qual que você acha que é o equilíbrio? Assim, na G4 você tinha um desafio de, nossa, eu preciso desconstruir a imagem da marca que é feita só em cima desses hosts, né? Porque é limitante e assim eu não vou conseguir escalar. Na Conta Azul você tem um desafio inverso, né? Como que eu humanizo um pouco essa marca, eu trago pessoas. Como você acha que fica o equilíbrio desses dois universos, assim? Eu acho que vai depender muito também do seu contexto, né, do seu modelo de negócio. Sim. Então, para mim, por exemplo, para a Conta Azul chegou até aqui sem marcas pessoais por trás. Né? Então, por quê? O que sustentou muito até hoje? E vai continuar sendo um dos nossos pilares, mas a gente também precisa dar o próximo passo. Produto. O produto é um produto excelente.
Então, um produto excelente no nosso mercado de SaaS, ele vai crescer e vai ser potencializado e vai ter boca a boca e um empreendedor recomendando para o outro e por aí vai. E isso é um pilar super forte, a gente tem que continuar e faz parte. Tá? Mas agora, como é que eu também utilizo dessas ferramentas que existem novas de marketing, por exemplo, todos os canais que eu tenho disponível em social media e junto com um excelente produto para a gente crescer mais ainda e crescer mais rápido ainda. Tá? Então, essa é a diferença aqui do contexto que eu vivo. Aí vai depender muito em que modelo de negócio você está. Perfeito. Tá? Você acredita que hoje em dia um bom produto se sustenta? Ou não? Não, porque a competitividade ela só aumenta todo dia. Né? Outro cenário que a gente vive hoje Outro em dia. cenário. E Pri, quando você chega na Conta Azul em 2024, assim, né, você falou que tinha muito do que arrumar a casa, de realmente conseguir mensurar todas as estratégias que você faz, e você chegou meio que nessa grama, né, vamos dizer assim. Sim. Por que você topou esse desafio de ir para a Conta Azul quando estava na G4, no auge da marca, né? Que ano foi isso? Foi 2024? 2024, né? Mas você entrou na G4 em 2022. Isso. Tá. Enfim, no auge da marca, o que brilhou seus olhos, assim? E conta um pouquinho mais desse momento de marca que a Conta Azul vivia. Tá bom. Eu escolhi Conta Azul por várias variáveis, Mas, primeiro ponto, eu amo trabalhar com esse público-alvo, que é o B2B PME. Tá sempre aí nessa carreira, sempre aqui. Né? Tá sempre nesse, especializando nessa audiência. Já tive o B2C junto, mas sempre estava no B2B também. Então, eu amo o público-alvo, eu realmente acredito que o empreendedor é o que move a economia do Brasil e eles precisam de muita ajuda. Então, em termos de gestão, de maturidade digital, o pequeno e médio empreendedor do Brasil, ele ainda é bastante cru, né? Então, como que a gente ajuda eles a dar o próximo passo e isso vai refletir positivamente em toda a nossa economia. Então, eu amo trabalhar com esse público-alvo. O produto, marketing, eu preciso acreditar no produto. Sim. Né? Nós somos o primeiro ponto de contato com quem não nos conhece, passa a nos conhecer, a nos considerar. Então, o produto para mim tem que ser um produto excelente. O time que eu vou trabalhar, as pessoas que eu ia trabalhar, né? Então, é super importante a gente admirar quem a gente trabalha. Então, a gente tem um time muito forte ali. O Vini, que é o nosso CEO, é um cara incrível. Eu amo tecnologia, então uma coisa que eu sentia falta, enquanto eu amei a experiência no G4, foi uma escola em diversos pontos, eu sentia falta de estar numa empresa de tecnologia, sou apaixonada, então falei, poxa, eu acho que eu gosto disso, eu venho desse mundo de desafios de escala, dessa veia dados, tecnologia, como que a gente une performance com marca, então, né, e traz essa veia escala que é super desafiadora. Então, um combo de coisas, mas basicamente esse é o principal. Perfeito. E assim, você falou muito que você é uma empresa de tecnologia, né? E eu vejo cada vez mais que tecnologia, no meu ver, não vão ter empresas de tecnologias, elas basicamente, todas as empresas vão ser empresas com core tecnológico. Sim. Como é que você enxerga isso? É que a gente pode pensar em tecnologia de duas maneiras. Toda empresa ela vai ser uma empresa de tecnologia, mas do ponto de vista de tecnologia como meio. Entendi, não como finalidade. Não como fim. Você gosta... Aqui a gente tem tecnologia como meio e como fim. Entendi. Tá? Então isso brilhou seus olhos. Você falou, vamos nessa. Isso. Eu amo o desafio de tecnologia como meio, você precisa em todo lugar. Então, por exemplo, G4 a gente também implementou bastante coisa de tecnologia, né? Pra gente também trazer escala, Perfeito. Visibilidade, tudo que a gente está fazendo. De certa forma ali, porque no fim do dia, um time de marketing, ele é um time de operações. 80% do que a gente está fazendo ali é operacionalizar. Então, como é que você também, né, entrega mais com o mesmo time? Aí vem tecnologia como meio. Mas tecnologia como fim eu também amo, porque aí, né, você tem outros desafios. Você consegue você consegue, né, tipo, entender o comportamento do seu usuário dentro do produto. Você trabalha geralmente com produtos de recorrência. Aí você tem o desafio de engajamento, para você ter retenção, para você aumentar a LTV. Então, é isso aqui como fim que mais me brilha os olhos. É uma arquitetura, uma engenharia bacana, né, ali de mexer. Sim. E o cenário da Conta Azul, quando você chegou? Qual era?
Olha, do ponto de vista de marketing, a gente tinha bastante coisa para ser feita, mas do ponto de vista, né, de produto, bastante consolidado, né? Então, foi uma das coisas que super me animou. Então, se o core do seu negócio é um produto de tecnologia, um SaaS, essa é uma das coisas que tem que estar minimamente bem estruturada. O que estava faltando aqui era, como que marketing vira uma alavanca estratégica de crescimento, né? E foi um pouco o que eu te falei. O produto a gente tem que sempre ter um excelente produto e ele sim ser, de certa forma, responsável pelo crescimento da empresa. E aí marketing vem para potencializar e a gente crescer mais rápido. Perfeito. Tava faltando esse pedaço. Ok, marketing vem aqui para ser esse parceiro estratégico do negócio, aqui, essa né? gasolina. Pra botar um fio. Isso. Muito interessante. Desde que a gente começou a conversar aqui, já pouco tecnologia, tá dentro de marketing, tem o olhar de produto, no final do dia vocês estão vendendo, né? Então tem quase um pilar de venda ali. Como é hoje em dia estruturado o seu time de marketing? Tá, a gente tem algumas disciplinas ali dentro, tá? Então, do lado de marca, ali eu tenho a minha house interna, que é meu time de creative. Então, a gente tem design, tem motion design, né? Então, tudo que a gente faz ali, direção de arte, criativos, edição de vídeo, né? Audiovisual, então captação, produção, todo esse time a gente faz 100% interno, tá? Por quê? Porque traz muita velocidade, né? Você consegue trazer muito mais impacto, porque eles estão mergulhados no negócio, entendem mais do público-alvo, do produto. Então, eu gosto de fazer internamente. Depois de um certo período, você tem que começar a pensar, terceirizar também, para o time não ficar muito inflado, mas no início, principalmente. Depois, eu tenho o time que eu chamo de... esse é o time de Brand Creative. Aí, eu tenho o time de Brand Performance. Então, ali dentro tudo que trabalha canais em social media. Mas tem que ter essa veia de performance, trazer resultado. Não é trabalhar social media por distribuição, assim. Isso. E não é trabalhar social media por social media. Então a gente tem o perfil Conta Azul. O perfil Conta Azul, ele tem que gerar alcance? Tem que gerar alcance. A gente tem que olhar para engajamento? Tem que olhar para engajamento. Mas ele também tem que gerar demanda e receita. Por isso que se chama Brand Performance. Isso. Você usa as redes sociais como uma ferramenta de marketing, distribuição, né, no fim do dia, performance. Isso, para gerar Qual receita. é a key metric que você está olhando para lá e como é que você mensura esse resultado? Social media, aí a gente tem as métricas de input e as de output. Meu output esperado é receita e demanda. Então, MQL gerados e receita convertida, certo? E aí, depois, no dia a dia desse canal em específico, eles vão olhar as métricas de input. Para gerar mais demanda, eu tenho que gerar mais alcance, né? Eu tenho que gerar views, eu tenho que olhar, né, tudo que tem ali no meio e tal. Então, como que eu tô performando em termos de reels, de stories. Aí depois a gente vai olhar para engajamento, né? A gente olha engajamento geral, depois engajamento de cada post, engajamento de cada reels. O que foi bem, o que foi mal, por que foi bem, por que foi mal, o que a gente aprendeu, como a gente vai replicar. Esse formato foi bem, não foi bem, por que não foi bem? Então, a gente olha isso, vai olhar todos esses indicadores, até tipo, clique na bio, né? Conversão da landing page, geração de demanda, até receita. E a atribuição vem através do link da bio. Essa é a forma como as pessoas podem converter através de social? Diretamente, last click, sim. E como que você mensura o que não é last click? Vocês usam MMA, o Marketing Mix Model? Estamos entrando agora. Agora a gente tem uma infraestrutura de dados suficiente para entrar nesse modelo, que é um grande erro também. Às vezes as pessoas querem partir para ter esses modelos mais robustos, né, de Marketing Mix Model, mas você não tem dados estruturados para isso. E aí não funciona. Então tem também um step de cada vez. Estamos entrando agora. Qual é a métrica em redes sociais que você acha que é pura vaidade? É que eu não acredito em métrica de vaidade por si só. Eu acho que toda métrica é importante. Eu acho que você precisa olhar para o contexto em que você está inserido e qual é o combo de métricas que você vai olhar. Entendi. Então, por exemplo, eu poderia falar seguidores é uma métrica de vaidade. Mas não necessariamente, por quê? Você precisa primeiro construir audiência para depois você converter. Então, seguidores é importante também. Só que também seguidor por si só não é importante. Eu quero os seguidores certos. Então, e aí, como você enxerga hoje em dia que a grande parte dos Reels, por exemplo, até em TikTok, por exemplo, que eu acompanho bastante, né? São entregues para pessoas que não são seus seguidores. Então, aí você tem que ter alguns mecanismos para você começar a descobrir se aqueles seguidores que estão chegando, de certa forma, é o seu público-alvo.
Tá. Não necessariamente tendo que esperar eles converter em demanda e receita, que talvez é tarde demais, né? Você precisa construir audiência primeiro. Então você começa a entregar coisas, entrega um material aqui, entrega um e-book aqui, entrega um resumo ali e pede o mínimo de informação para você identificar quem é que está te seguindo. Aí você começa a ter um cheiro. Opa, não estou trazendo donos de negócio. Né? Você põe uma perguntinha lá, o que você é? Sou analista, dono de negócio? Entrega algo de volta. Aí você começa a entender se quem está seguindo e quem está chegando. Um material ricozinho ali, né? Que para acessar você precisa colocar aquele... né? Qualquer coisinha que você puder entregar para você coletar essa informação de volta e ter um norte de que se quem está chegando de fato faz sentido. E aí você vai olhando também para outros indicadores. Então, por exemplo, teve um momento em que a gente estava tendo um puta alcance, mas a gente, na verdade, não estava convertendo em cliques na bio, nem em demanda. Então, quer dizer que o tipo de conteúdo que a gente estava trabalhando naquele momento não estava atraindo o meu público certo. Porque aí você vai olhando, né, um combo de métricas, alcance por alcance, métrica de vaidade. Mas se eu olho o alcance e né, correlaciono com o que está acontecendo naquele momento ou um pouco depois, se os outputs meus esperados não estão vindo, então, na verdade, eu preciso reajustar a rota. Então, nunca é uma métrica isolada. Perfeito. Então, a métrica de vaidade é a métrica que você olha sozinha para você, que você olha sozinha. Você exclui o combo ali. Exclui o contexto e não correlaciona com outras. Perfeito, Pri. Eu acho que, assim, muitas marcas estão nesse momento de olhar para o seu Instagram e falar assim, caraca, tô fazendo um conteúdo institucional aqui que não tá dando certo. Imagina que você deve ter pego a conta azul em um momento desses, né? Sim. Como é que uma marca institucional pode construir um Instagram ou uma rede social que sirva como essa plataforma de marketing e distribuição, que não vai ser talvez uma G4 como era no início, porque não tem essas spokesperson, essas representantes de marca, mas mesmo assim tem que caminhar para algo parecido. Que dica você daria para ela? Você tem que conversar com o seu público-alvo. Quais são os interesses? Quem eles seguem? Por que eles seguem? Que tipo de conteúdo os interessam? Então você iria, cada rede. Primeiro entenda o que eles querem e produza conteúdo sobre os assuntos que eles têm interesse, certo? Sempre voltado para também conectar com a sua marca. Como é que você conecta e encaixa com a sua marca, com o seu produto. Então, e vai testando também, né? Você tem que estar o tempo todo testando diferentes linhas editoriais, diferentes formatos, até você descobrir o que gera interesse. E aí você amplifica aquele formato comprovado. Então, a gente testou de tudo um pouco. Então, primeiro, para você ter um norte, um ponto de partida, você fala com a sua audiência, tá? Consolidei insights. Então, tem algumas hipóteses que eu deveria testar em termos de linhas editoriais, formatos. Você olha muito mais para o mercado, né? Que tipo de formato está funcionando, o que mais engaja. E aí você tenta juntar tudo isso. Então, a gente olhou, por exemplo, que Brasil, humor é um dos tipos de conteúdos mais consumidos, é o quarto ou quinto, se não me engano, né? E o dono de negócio, quando a gente foi conversar com ele fica muito no Instagram para passar o tempo, né? Tem hora que ele quer aprender algo, mas tem hora que ele quer só entretenimento, né? Ele gosta de consumir esse tipo de conteúdo para distrair no momento e tal. Então a gente falou, opa, talvez tenha alguma coisa aqui. Se a gente tiver uma das nossas linhas editoriais, um dos territórios de marca que a gente assume aqui é mais voltado para humor no contexto de dono de negócio. Será que tem algo aí? Então você pode ver que a gente tem alguns desses tipos de conteúdo, porque sim, a gente entrega informação relevante que ele também quer, ele quer saber notícia, por exemplo, nesse momento sobre reforma tributária, que é super chave no meio que a gente está vivendo. Então ele quer saber o que está acontecendo e conta com a gente com isso, mas ao mesmo tempo ele também quer ter um momento de distração. Então a gente entrega um pouco dos dois mundos. Ele também quer conteúdo de gestão no geral, por isso que vem podcast e isso se transforma em cortes que de fato está educando alguma coisa, né? Seja marketing, vendas, gestão. Então, ouvir, levantar hipótese, testar. Perfeito. E aí a marca constrói sua própria plataforma de mídia. Constrói. Né? Ali para conseguir conquistar a sua audiência. Pri, e mais no tático, assim, quando você pega esses conteúdos, você falou, putz, ele performou bem porque ele me entregou XXX métricas. Como você conecta que foi esse conteúdo em específico, se é que dá, com um resultado final de fundo de funil, de não é nem last click, é realmente uma venda convertida? Você consegue fazer essa retribuição? Tem alguns que a gente consegue diretamente, tá? Porque a gente
Quando a gente, por exemplo, tem um conteúdo que performa muito bem no orgânico, a gente vai lá e impulsiona ele, né? E a gente usa, né, parâmetros de UTM, ele clicou na bio, né? A gente vê quais conteúdos estão trazendo mais seguidores, estão trazendo mais cliques na bio, então a gente consegue correlacionar diretamente. Ali do... Isso. Mas tem coisas que a gente infere, então elas são correlações mesmo, né? Então, teve um mês que a gente teve um conteúdo bastante específico ali para contadores, de um assunto que estava sendo muito falado no mercado, sobre reforma tributária e tal, a gente fez um conteúdo. Então, a gente correlacionou aquele conteúdo em si a vários outros indicadores que também cresceram no mesmo exato momento que do foi post. Postado, isso, mesmo não conseguindo atrelar diretamente. Entendi. Então, a gente infere que, a gente... né, conseguiu, né, bastante demanda nesse período por esse posting específico, mas eu não tenho essa comprovação nos dados diretamente. Entendi. Então a gente também tem que viver um pouco com inferências, sabe? Faz parte do jogo. Vou te dar exemplos também. A gente, às vezes, a gente tem o que a gente chama de canal direto, né? Quando o nosso usuário procura pela gente, contaazul.com. Ele me conheceu em algum outro momento, mas o meu last click vai ser direto. Tá. Então, a gente consegue ver, por exemplo, alguns cenários em que quando eu tenho pico de views do podcast no YouTube, eu tenho picos de direto. Então, a gente tenta isolar. O que mais aconteceu? Tem mais algum outro indicador que a gente viu que também foi inflado para a gente correlacionar? Então, a gente isola. Nada mudou, só mudou o pico de views do YouTube. Então, aqui, esse pico, a gente consegue inferir que veio desse pico de views. Perfeito. Tá. E Pri, você falou um pouco que conversar com o B2B, né, com pequenas e médias empresas, é quase que conversar com o B2C. Sim. Por que você fala isso e como é que você tem trabalhado o funil desse B2B, que é um meio que disfarçado de B2C? Tá bom. O B2C é porque a gente, né, tá ali vendendo direto para o consumidor. Ele é o decisor, ele compra, ele toma ação. Tá. O B2B PME, eu falo que ele é um B2C mascarado porque o dono de negócio, em sua maioria das vezes, do pequeno e médio, ele é o tomador de decisão, ele que também vai comprar diretamente para o seu negócio. Então, você fala com ele e vende para ele. Diferente do B2B Enterprise. No B2B Enterprise, você tem um grupo decisor. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu vou comprar, o meu time vai comprar um software de marketing, Contaazul é Enterprise. Tá. Eles querem um software específico. Não é só um decisor nessa jornada. Então, tem o time que vai utilizar, tem eu como aprovadora, aí tem o jurídico que tem que também aprovar, tem o financeiro, sabe? É um combo. Tem um estudo que fala que são, em média, quando você vai fazer uma compra para o B2B, são, em média, 9 pessoas envolvidas. Então, tudo vai depender do que você está vendendo, mas tem um grupo decisor. E aí, por exemplo, eu que aprovo a ferramenta, por exemplo, o orçamento da ferramenta e a compra, não sou a usuária necessariamente. Entendi. E aí você vai ter a sua buyer persona e a sua user persona. Então são coisas bem diferentes. Para quem você vende não é para quem você constrói o produto. Sim, o shopper é diferente do consumidor, Isso. né? E você target os dois com comunicações diferentes? Como é que é esse trabalho? Para buyer persona e user persona. Vocês falam com os dois, geralmente, essas peças de comunicação? Essa é uma coisa que a gente está começando recentemente na Contaazul. Tá. Porque enquanto eu vendo para o dono de negócio, tem vezes que é o dono de negócio que também é o usuário da plataforma, mas muitas vezes é a equipe dele. Então, a gente também tem que, né, começar a segmentar e falar diferente, né, comunicar coisas diferentes para usuários diferentes. Então, vou te dar um exemplo. E isso a gente vem, né, a gente separa quem é o administrador da ferramenta de quem é o usuário. Então, por exemplo, funcionalidades novas. A gente estava comunicando para o administrador. Quem é que quer saber se uma funcionalidade nova está saindo no ar? O usuário. O usuário. Então, a gente, por exemplo, em alguns momentos, a gente não pegava informações de contato do usuário para eu conseguir impactar ele, por exemplo, por WhatsApp, por e-mail. Então, a gente falou, a gente precisa ter essas informações, porque quem, né, em casos em que o administrador também não é o usuário, quem é que tem que saber essas informações é o usuário. É dele que a gente tem que entender, por exemplo, o nosso PNPS, que é o NPS de produto, é do usuário e não do administrador. Então, se a gente pegar só do administrador, a gente vai ter uma visão muito míope sobre a qualidade do nosso produto, por exemplo. Então, essas coisas a gente precisa começar a segmentar e separar.
que é um erro, às vezes, que algumas empresas também cometem. Perfeito. E eu imagino que você já vai testar várias peças de comunicações com vários gatilhos, assim, né? O que você identificou que é a maior dor ou o principal gatilho para o seu usuário comprar o seu serviço? A gente testa de tudo um pouco, tá? A gente começou de uma forma mais generalista lá atrás, então a gente foi descobrindo o que o nosso produto entrega e ele resolve e onde mais dói no empreendedor. Então, por exemplo, a gente faz gestão financeira de ponta a ponta, né? Então, tudo que você tem ali, tudo que você compra e você tem que pagar, tudo que você vende você tem que receber, como que você administra tudo isso. Então, a gente viu que, por exemplo, o dono de negócio, no fim do dia, ele está muito preocupado em vender e receber. Essa é a principal coisa na cabeça dele. Sem receita, o negócio não sobrevive. Então, uma do que a gente entrega, das funcionalidades que a gente entrega no produto, é a cobrança automática. Então, como é que você vai receber? Você vendeu uma coisa, aí você precisa receber. Dependendo do seu modelo de negócio, se é serviços, um advogado, ele tem contrato que ele tem que cobrar recorrentemente. Se você não cobrar, você não recebe. Então, a gente começou a trazer mais à tona, por exemplo, que a gente tem cobrança automática, né? Já começou a vender e não recebeu do seu cliente? Aqui a gente te ajuda. Então, a gente começou a testar outras propostas de valor, que não só gestão financeira em si. Gestão financeira é o todo. Mas quais são as outras pequenas partes que eu consigo trazer e chamar a atenção, que pode ser a dor do momento, e depois eu mostro que a gente faz muito além do que cobrança automática. Então, a gente vai testando essas diferentes formas. Nesse momento, a gente está testando dores específicas por vertical de negócio. Tá. Então, uma empresa de advocacia tem certas dores, né? Uma clínica médica tem outras dores, né? E cada uma delas tem um desafio. Às vezes ela tem um tipo de nota fiscal diferente que ela tem que emitir. Então você está mapeando os Então, principais PMG, né, categorias e indo diretamente na dor daquele segmento para gerar mais identificação, chamar mais atenção, né? E eu já segmento mais desde o topo e atraio também os segmentos que mais faz sentido para o meu negócio. Porque num contexto que a gente tem de ERP, para cada segmento e subsegmento, os casos de uso são muito específicos. Então, eu não consigo atender todos muito bem. Eu tenho segmentos que eu atendo melhor. Então, eu preciso, de certa forma, atrair esses segmentos que é onde eu vou ter o melhor produto. Perfeito. E isolar os que eu não vou atender muito bem, que é muito sobre o que a gente está falando agora nesse momento, vender para o cliente certo. Perfeito. Né? E Pri, a gente falou muito sobre, hoje em dia, o que é necessário para uma marca conseguir chamar a atenção das pessoas. A gente falou sobre um bom produto, um time de marketing que serve como esse fio aí, né, dar a gasolina para o negócio chegar a todo mundo. E um pilar também que eu acredito ser muito importante hoje em dia é a confiança de marca, né? Super. No cenário que a inteligência artificial pode criar produtos de forma rápida, que você não consegue saber quem está criando, quem está por trás, um universo de coisas, confiança é algo que a gente, né, tem que hold on. Como vocês têm construído confiança de marca hoje em dia? Esse é um pilar super importante porque a gente entrega também produtos em relação aos serviços financeiros, né? Então tem conta PJ, né? Então o nosso usuário ele precisa ter segurança conosco. Sim. E a gente vai desdobrando isso em diferentes pontos de contato. Então, desde comunicação de topo de funil também, então a gente fala muito sobre segurança, a gente se comunica muito sobre segurança com os nossos clientes. A gente tem, desde pequenos detalhes, quando a gente está falando sobre segurança, o footer, ele tem um posicionamento próprio, a gente fala a segurança é da nossa conta, né? Fazendo uma referência à nossa marca, por exemplo. A gente traz provas sociais, a gente conta um pouquinho, né, sobre os mecanismos que a gente tem dentro do produto. Então, você vai trazendo isso à tona para você também, né, passar daquela etapa de awareness, consideração, num cenário onde a gente vive, que é a gestão financeira como um todo, para que eles tenham segurança de que a gente tem um produto, né, confiável e tal. Então, você também tem que trazer isso à tona em diversos momentos. E a gente vai trazendo isso na jornada, no momento mais propício que a gente entende, tá? Então, por exemplo, no momento que a gente vai fazer uma prova social, né, sobre serviços financeiros,
sempre tocar no ponto de segurança. Entendi. Então, você vai aos pouquinhos aqui, né? E introduzindo nos momentos certos para também não ficar aquela coisa quadrada e chata, né? Então, Sim. tem que ir descobrindo, sabe? Então, consideração ganhou um papel ainda mais importante, né? Super. Porque nesse momento que você consegue mais trabalhar o pilar de confiança, entender quais são as claims que as pessoas mais associam a essa características e botar pra fora Exato. nesse momento. Exato. A melhor forma de você transmitir confiança, eu acho que uma coisa é a marca dizendo que ela é confiável. Outra coisa é outras pessoas dizendo que essa marca é confiável. Então, acho que, por exemplo, prova social é um dos pontos super chaves para você conseguir traduzir essa confiança para o seu possível cliente ali, para o seu cliente. Perfeito. Até então, né? Porque a gente está conseguindo replicar a prova social de uma forma muito fácil hoje em dia. Vai Super ser um desafio também. cada vez para a marca, né? Sim, User sim. generated, sendo feito por inteligência artificial, que você não consegue reconhecer, conseguir trabalhar isso. Isso. Mas se for pelos seus canais institucionais, né, esse é o ponto. Por exemplo, eu até falo coisas que a gente esquece. O seu perfil no Instagram não é só sobre também gerar alcance, criar audiência, comunidade, gerar demanda e tal, mas também, de certa forma, para construir confiança. Se você chega numa empresa que você precisa que ela seja confiável, e aí você vai procurar ela no Instagram, que é super intuitivo pra gente hoje em dia, e tem 3 mil seguidores, você já não fica com o pé atrás? Sim, com certeza. Mas se ele tem 3 milhões de seguidores, você já confia nessa marca de cara. De cara. Concorda? Concordo. Então, super. ali se torna para você também um ativo para você transferir confiança como um todo. Perfeito. Né? Eu falo isso pra galera. A gente também, seguidores não é só sobre seguidores, eu vou construindo minha credibilidade. Desde uma review no Google até quantos seguidores a minha marca tem. E todas essas associações, essas percepções é o que vão construindo o que a sua marca é. Perfeito. E Pri, falando agora um pouquinho sobre marca, né? Você tem essa veia muito de engenheira, performance, dados, mas tem um lado da marca cada vez mais que as pessoas estão falando sobre, principalmente uma era de inteligência artificial. Para você, qual é o papel da construção de marca em uma empresa? Olha, isso é muito legal, essa pergunta é muito boa. Porque no contexto em que a gente está, onde as barreiras de tecnologia estão cada vez mais, né, estão caindo aqui no fim do dia. Então, o futuro, nos próximos 5 anos, né, a gente está vendo que vai ser mais fácil produzir produto, né, produtos de tecnologia, principalmente. Então, se a gente chegar num cenário onde qualquer um consegue construir um bom produto, qual vai ser o diferencial? Marca e distribuição. Porque a gente pode chegar num cenário que todo mundo pode ter um produto, mas você ter cliente e canal de aquisição é outros 500. Ainda mais se as barreiras caem, mais produtos teremos, né, um leque de possibilidades muito maior. Então a marca ela volta para a mesa novamente como um ativo super estratégico e um diferencial da sua empresa. E a gente está falando lá em Conta Azul justamente sobre isso. Perfeito. E quais são os maiores ativos de marca dentro da Conta Azul hoje em dia? Cara, a gente vem construindo vários, né? E pode ser desde, né, um super canal em que a gente está construindo como um todo, desde um posicionamento que a gente já reposicionou a marca, até a gente criar um mascote, que é a nossa Compivara, que vira um ativo de marca. Então você vai criando diversas coisas que vão construindo todo esse contexto e todas elas em conjuntura constrói o seu grande ativo de marca. Então tem que ser tudo muito intencional. Quando a gente vai criar algo novo, a gente pensa, pô, isso aqui ele está super alinhado estrategicamente com a nossa plataforma de marca, que foi completamente redesenhada, com a dor que a gente quer resolver, com o contexto que a gente está se inserindo, né? Isso aqui se conecta com tudo que a gente já faz. Então a gente tem que estar sempre se fazendo essas perguntas em qualquer coisa nova que a gente se propõe a fazer, para a gente garantir que o que a gente está fazendo está intencionalmente conectado à nossa estratégia master, porque aí no fim do dia é como que você constrói valor de marca. E aí marca é muito sobre consistência. Sim. Então tem que estar tudo muito consistente, né? E conforme você vai ficando maior, isso vai ficando mais difícil. Aí entra a conversa sobre governança, né? Então como que a gente gerencia tudo isso? Com certeza. E acho que tem um desafio também, né? A gente falou muito sobre trazer essas pessoas para dentro da marca para poder construir um pouco esse CPF por trás do CNPJ, né? G4 é um excelente case disso.
Mas quando você tem diferentes assets, que são pessoas no fim do dia, como é que você consegue manter uma boa consistência de marca? Aí você tem que, primeiro, você tem que fazer uma curadoria de quem são essas pessoas que você tá trazendo, que vão se tornar assets da sua marca, né? Tem que estar alinhado com os seus valores também, valores de marca, valores da empresa como um todo, tá? Então, a forma como a gente também escolhe os nossos influenciadores, os creators, as pessoas que vão ser associadas às nossas marcas, tem que estar tudo muito bem alinhado. Você também tem que olhar para o histórico profissional, reputação daquela pessoa, riscos por trás, né? Com quem você quer se envolver, porque no fim do dia, né, você não pode escolher uma pessoa por uma pessoa. Você não pode escolher uma pessoa simplesmente porque ela tem uma enorme audiência e fala com o seu público-alvo. Tá, mas como que ela fala com o seu público-alvo? Isso está alinhado com o que sua marca, né, quer entregar? E quando você associa os atributos de ambas as marcas, elas vão sendo transferidos. E se eles não estão alinhados, aí você não vai ter essa consistência, por exemplo. Então, são discussões que têm que ser tragas ali para a mesa e, às vezes, você tem que passar a deixar uma puta oportunidade porque não está alinhado com seus valores de marca, por exemplo. Perfeito. E, Pri, vocês têm um evento, correto? Que é um Temos. Big Moments para marca. Semana que vem. Semana que vem, inclusive? Que bacana. Qual o papel desse evento na empresa? O Conta Azul Com, a gente tem duas verticais de negócios, tá? Então, aqui a gente vende diretamente para o dono de empresa, que a gente chama de PME, e a gente tem a vertical de parceiros, que são os contadores e BPOs, né, que prestam gestão financeira e utilizam Conta Azul como meio, tá? Eles são os nossos clientes também. O Conta Azul Com, ele é um evento do setor do mercado de contabilidade e BPO. Então, é o maior evento da América Latina desse setor. Então, ele é um grande asset de marca para a gente, tá? Então, ele tem diversas funcionalidades. Então, traz awareness para a marca, também traz receita, também constrói mais relacionamento com os nossos clientes. Então, ele não tem um único objetivo. Ele é pensado para atender diversos objetivos. Então, como ele é um evento de setor, ele vai atrair muitos contadores e BPOs que não são clientes e vão passar a ter contato, né, com a nossa marca, porque o evento é Conta Azul Com, a gente que cuida do evento, da curadoria, né, de conteúdo, né, a gente controla o evento 100%. Então, ele é um grande ativo para a gente construir awareness e consideração. Receita também, porque a gente também tem os nossos momentos de vendas ali, a gente leva vendedores, né, a gente gera demanda, a gente começa a construir, ou a gente converte lá, ou a gente constrói um funil para converter depois. Então, ele é um pilar, ele também tem esse pilar de geração de receita, relacionamento. Então, a gente traz muitos dos nossos clientes para o evento em si, né? Porque lá eles vão aprender mais, né, sobre o setor, vão ter conteúdos técnicos e mais profundos. São 7 palcos simultâneos que a gente tem. Então, a gente tem conteúdos, né, super densos, técnicos, em que eles também levam um time deles, por exemplo, sobre contabilidade, sobre BPO, para eles se atualizarem. A gente vai falar muito sobre reforma tributária e IA agora. Então, a gente também entrega muito valor também para os nossos clientes que estão ali presentes. Então, ele tem várias facetas. É um super evento, um super ativo de marca nosso. Muito bom. Bom, eu tô quebrando esse segundo bloco com algumas perguntas de bate-bolas. Tá Então, bom. são 5 perguntinhas e você responde de forma rápida, tá? Tá bom. Primeira delas, se você pudesse dar uma masterclass, assim, te contratassem para poder dar uma aula sobre algum assunto, qual seria? Martech. Martech, tá. Uma coisa que todo CMO deveria entender sobre tecnologia. Deixa eu pensar de forma resumida. Não dá para viver sem hoje em dia. Porque você precisa de tecnologia pelo menos como meio, se ele não é o fim. Tá. Terceira, qual a decisão mais corajosa você já tomou na sua carreira? A decisão mais corajosa que eu tomei na minha empresa, acho que foi sair do G4 bem no auge, porque os nossos valores não estavam mais compatíveis. Tá. Quarta, qual hábito te ajuda a equilibrar a intensidade com clareza? Eu sempre me faço a pergunta, essa decisão é reversível ou irreversível? E qual é o nível de esforço que vai ser colocado nisso? Se ele for muito alto, eu tenho que parar e dar um passinho para trás e pensar de forma mais macro primeiro. E se ela for uma decisão irreversível também. Gostei dessa.
E a última, qual foi um livro que te marcou que você recomendaria para uma jovem profissional? Qual foi? Um livro. Eu falei isso no outro podcast, mas eu vou falar de novo. Marketing, ele é sempre um time que é colocado à prova, em qualquer empresa. A gente tem que sempre provar porque a gente tem que sempre todo mês comprovar porque a gente deveria existir. E é uma das áreas que deveria ter uma das maiores linhas de investimento numa empresa, se uma empresa quer super crescer. Então você tem essa necessidade de prestação de conta. E você precisa entender e navegar um pouco isso politicamente dentro de uma empresa. Então, o livro Power, um pouco sobre poder, para quem se chama Power, puramente chama Power. Tá. Ele é crucial para você entender um pouquinho como você consegue navegar melhor liderando um time de marketing. Interessante, gostei. Nunca tinha ouvido falar sobre. Bom, eu já ouvi você falar sobre uma metodologia chamada MAPA. Me conta um pouquinho sobre isso. É uma forma de traduzir um pouco por que MarTech e Marketing Ops é tão importante dentro de uma empresa. Tá, o que você refere como Marketing Ops? É essa parte de dados? O que mais? Basicamente o que tem ali dentro, tá? Dentro do meu time de Marketing Ops. Então ele tem o time de MarTech, que é engenharia pura. Tá. Ele tem UX UI, então eu tenho sempre um Growth Product Designer que vai estar pensando em todas as jornadas e como aumentar a conversão, como melhorar UX UI. Tá. SEO e agora AEO estão ali dentro, porque é uma disciplina muito mais técnica do que puramente conteúdo hoje em dia, tá? Então você tem que pensar em Core Vital, você tem que pensar, né, em como sua experiência digital está sendo construída, suas páginas e por aí vai. Tem gestão de projetos como um todo, então é uma área mais fornecedora de marketing, então tem que gerir, priorizar, tem que levantar requisitos de negócios, tem que deixar tudo muito redondo. Tá. E geralmente você também tem a área de operações de CRM ali dentro. Tá? Então ela vai operacionalizar e trazer escala para esses canais proprietários que marketing gerencia. Perfeito. E Pri, você falou muito sobre usar a tecnologia como uma ferramenta, assim, até na jornada do seu consumidor. Como é que você tem essa sensibilidade do que colocar uma automação em uma tecnologia mais, tipo, agente por trás e o que você tem que deixar ainda humano? Com certeza. Essa é uma discussão que a gente está tendo, né? Eu acho que automação e agentes, que são coisas diferentes também, né? Às vezes a gente quer resolver um trabalho operacional simples com um agente, não, e na verdade a solução é só uma automação, né? Mas com certeza ela vem para potencializar, mas não deveria decidir em diversos momentos, principalmente a gente de marketing que trabalha diretamente com a reputação da marca. Então, eu quero construir um conteúdo X e publicar nas redes sociais. Quem é que vai validar esse conteúdo? Quem é que vai garantir que está dentro do nosso tom de voz, que não tem nada destoante, né, do que a gente quer entregar como marca? Não pode ser um agente. Não pode ser um agente. Tem que ser humano. Tem que ser humano. Então é mais sobre quais são os touch points do processo, que sim, eu posso ter um agente, mas eu preciso de um humano validando. Porque eu preciso garantir, né, que isso aqui está consistente com o que a marca quer entregar. Então, acho que a discussão é um pouco sobre agora, em que momento o ser humano entra para validar. Entendi, mas o resto tudo pode botar para inteligência artificial fazer que... Tudo até certo ponto. Eu acho que construção de conteúdo, a gente tem que se afastar um pouco mais de AI, porque tá ficando tudo muito repetitivo, genérico, muito óbvio. E zero, como diz, inédito, zero, proprietário. Então, eu não acho que escrever conteúdo com AI é o caminho. Eu acho que ele é uma ferramenta para te ajudar a gerar as primeiras ideias, a te buscar experiências, mas ele não deveria ser o meio que, de fato, constrói o conteúdo. Perfeito. E Pri, a última desse bloco, como é que você enxerga que a inteligência artificial vai mudar marketing e vendas para você, principalmente na Conta Azul, nos próximos 5 anos? Eu acho que, com certeza, é aumentar a nossa capacidade operacional. Eu estou vendo como a principal ferramenta para isso, porque marketing é um time de operações e a gente faz muita coisa, a gente operacionaliza muita coisa, então se a gente quer operar todos os canais disponíveis, por exemplo, para alcance e construção de marca, é um puta trabalho, você precisa de muita gente, né? Tem coisas que a gente não faz porque a gente não conseguiu chegar ainda, mas existe um mundo, existe Twitter, agora que a gente está começando no YouTube, tem TikTok, tem Instagram, cada um tem o seu formato, tem o seu algoritmo por trás, você precisa entender, interpretar, compreender. Então, o que eu vejo que é o principal valor que a AI vai entregar pra gente, está entregando e vai entregar mais daqui para frente como é que eu faço mais com o mesmo time?
Entendi. Então, E tira o olhar trabalho dados de cada operacional. das plataformas, entender os formatos de conteúdo que mais performam, você tem muito essa parte Tudo, analítica. tudo que AI puder operacionalizar tudo, né, pra gente e a gente ter mais tempo para pensar, Tá. golaço. E ela já tá ajudando pra você em atribuição, que é um dos maiores gargalos, assim, Em eu o quê? enxergo como marca. Atribuição, assim, do que tá vindo do quê? Da gente conseguir trabalhar um marketing mix model, por exemplo, que você falou que tava começando a incrementar. Então, aí é um conceito diferente de AI, né? Sempre existiu quando a gente fala de modelos e tal, então tá ali Sim. dentro. Mas a gente ainda tá colocando o pé na água em termos de criar agentes que operacionalizam fluxos de trabalho de ponta a ponta. Entendi. Tá bom. Perfeito. Bom, Pri, últimas 3 perguntinhas que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, tá? Tá bom. A primeira eu falo que esse podcast é uma ferramenta de aprendizado, né? Mas muitas vezes a gente está focado em aprender e a gente não foca em revisitar aqueles conceitos que a gente já aprendeu e entender, putz, o que eu já aprendi que não faz mais sentido? Aham. Então, a pergunta é, o que você acha que todo líder de marketing deveria estar desaprendendo hoje em dia? Nossa, eu acho que tanta coisa, né? Eu acho que esse marketing tradicional, propaganda por propaganda, a gente tem que cada vez mais desaprender, né? Não é mais sobre construir, digamos, um manifesto como se fazia antigamente, né? Hoje em dia é uma ferramenta interna para você traduzir para o time um pouco o conceito de uma campanha, mas não é mais, né, um manifesto por manifesto. Eu acho que a gente está desaprendendo, mas não deveria, um pouco em alguns cenários, da importância do offline, porque como o mundo está muito digital, eu vejo que às vezes a gente se desapega, mas eu acho que não deveria, eu acho que é um pouco do oposto, trocando um pouco aqui a resposta. A gente deveria desaprender, que com certeza eu vejo muito essa discussão acontecendo ainda, que tem que existir essa batalha entre branding e performance, é uma união dos dois. Infelizmente ainda tem muito essa discussão. Acho que a gente tem que, sabe, desaprender, galera. Não tem que coexistir, um potencializa o outro. E eu acho que também indo no caminho oposto, que eu acho que às vezes a gente desaprende com tanto ruído, tanta informação, mas a gente nunca pode esquecer dos essenciais de marketing, que é conhecer público-alvo, sabe? Que é entender de comportamento humano. Essas coisas não mudam, né? não muda. Então, às vezes, a gente, com tanto ruído, e me falo eu também, Pri, às vezes eu esqueço, sabe? Eu falo, opa, peraí, tô esquecendo do básico, vamos fazer o básico bem feito, sabe? Entender com quem a gente está falando, quais são as dores e temores da rotina deles e trazer isso pro dia a dia. Perfeito, concordo. E Pri, a segunda pergunta é qual é o seu slogan pessoal? No outro podcast que eu faço com o Ricardinho, a gente sempre traz um slogan de marca, né? Que a gente está falando sobre notícias do mercado. E aí esse que é o foco na pessoa, a gente pergunta para ela qual é o seu slogan pessoal. Meu slogan pode ser uma frase, né? Pode. Vou repetir o que está no meu LinkedIn, o que eu uso em todos os lugares. Especialista em escalar negócios. Gostei. Você vai aprendendo, né? Trazendo toda essa tecnologia, dados. E agora, boa. E a última, sempre é o convidado que deixa para próximo convidado e você vai deixar para o seguinte, tá? Então aqui deixaram para você foi o seguinte. Tá. Quais foram as 2 decisões mais importantes que você tomou e mudaram sua carreira e por quê? Tá. A primeira decisão foi a que eu contei no início, que eu saí do mercado de indústria, entendi que não funcionava para mim, então foi super chave. E a segunda decisão mais importante que eu já tomei foi quando eu topei o desafio de sair do contexto de marketing, de performance e growth e abraçar a marca. Porque vem um medinho, né? Você fala, poxa, não vim, meu background não tem essa especialidade. Mas um pouco do que eu falei, quando eu experimentei o poder que é você controlar e conectar os dois universos, aí foi outro mundo para mim de marketing, outro mundo. Então acho que foi a decisão corajosa de que quando apareceu a oportunidade de abraçar marketing 360, mesmo com medo, eu fui lá e topei, e agarrei e vi como assim, aprende fazendo, vai nessa. Game changer. Muito bom. E qual pergunta você deixa para o próximo convidado, Pri? Qual pergunta eu deixo para o próximo convidado? Eu acho que se você pudesse
começar do zero, o que você está fazendo no marketing hoje, por onde você começaria? Gostei. Que é bem difícil. A gente sempre, geralmente, chega numa empresa e já tem coisas acontecendo, né? Mas se você só pudesse... pega a estrutura, assim, como se você Isso. estivesse empreendendo do zero, como Isso. ser uma empresa day zero. E independente do contexto de marketing, qual é o perfil de profissional que é chave dentro de um time de marketing? Tá. Queria ouvir isso da próxima pessoa. Tá bom. Tá bom? Bom, Pri, foi um prazer. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Volte sempre. E é isso. Ah, boa, Fica super por feliz. aqui.